Muito boa noite, amigos e amigas. Estamos no ar com o nosso Os Caminhos da Palavra, edição de número 78. Perdão, 78 não, 28, né? Edição, 28ª edição, confundindo aqui com Faces da Poesia, né? Bem-vindos, Verônica, Ivan Guzmão, amigos queridos da poesia, né? Que a poesia me proporcionou. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Pessoal, antes da gente começar, como é que está o áudio, a transmissão da imagem? Nós estamos aqui na programação do Cruzeiro em Letras, não é? Que é uma iniciativa da ACL, Academia Cruzeirense de Letras, com o quadro Os Caminhos da Palavra, que fica sob a minha responsabilidade, né? Os Caminhos da Palavra, quadro que nós apresentamos na programação do Cruzeiro em Letras, né? Como é que está o áudio, pessoal? Transmissão da imagem. Nós estamos alterando, né, o formato do Cruzeiro em Letras, que antes era veiculado no Facebook. Né? Acreditamos que o Instagram é uma plataforma mais interativa, mais interessante. Então, é um formato novo, né? Estamos experimentando, né, esse formato. Espero que tenhamos sucesso, né, nessa empreitada, não é? E também estou estreando, né, utilizando o software do OBS Studio pelo Instagram. É a primeira vez também, espero que dê certo, né? A gente tem umas surpresinhas que o OBS pode proporcionar, que acho que vai tornar a live bem interessante. Então é isso, começando o nosso Os Caminhos da Palavra, edição 28ª. Eu só esqueci de trocar a caneca, essa é a caneca do Face da Poesia, mas tudo bem. Não tem problema não, vocês já conhecem, né? Os nossos souvenirs, né? Os nossos brindes. A cada edição a gente vai procurar estar oferecendo, né, apresentando uma surpresa para vocês. Ótimo, maravilha. Verônica e o Ivan deram um retorno, né? A transmissão tá boa então. Maravilha, maravilha. Bom, pessoal, vamos começar então Os Caminhos da Palavra, retomando, né? É a estreia nesse ano dos Caminhos da Palavra, mas se a gente for considerar, né, as outras lives, é a 28ª edição, né? Então vamos começar com a nossa vinheta de divulgação. É isso aí, pessoal. Essa é a nossa vinheta de divulgação dos Caminhos da Palavra, né? Que produzi com muito carinho para vocês. E, de fato, o objetivo do nosso web programa caseiro, né, é justamente suprir ou subsidiar, né, os leitores e escritores, né, para que possam enveredar com sucesso pelos caminhos da experiência literária, né? Seja discutindo assuntos pertinentes ou apresentando obras, né, que vão auxiliar na formação do leitor, do escritor na sua performance, né, literária. Essa é a proposta então dos Caminhos da Palavra, né? Propor, né, levantar ideias, pesquisas, debates e provocações, né?
Então, nessa vinheta a gente tem algumas das várias obras que a gente já apresentou, algumas que iremos apresentar também, nesse anseio mesmo de uma compreensão, né, mais apurada, né, mais aprofundada da literatura, né, do fazer literário. Né? E hoje eu tenho o prazer de apresentar essa obra para vocês que eu vou mostrar na tela. Né? Essa obra aqui que eu vou mostrar na tela para vocês. Deixa eu só localizar aqui. Ok. Eu estou em várias telas, na verdade, né? Só para a gente acompanhar as interações. Maravilha. Então, pessoal, a obra que a gente vai debater um pouquinho hoje é essa aqui que apresento para vocês na tela. Até fiz um flyer especial, tá? A Imaginação Educada, de Northrop Frye, tá? Essa é a obra que a gente vai debater um pouquinho hoje. Obra interessantíssima, não é, que representa, na verdade, um libelo em favor da literatura, né, da utilidade da literatura. Que às vezes muitas pessoas têm a ideia equivocada de que a literatura não serve para nada, né? É uma forma de desmerecer a literatura, sua função social, intelectual e tudo mais que ela representa, né? Então a obra do Northrop Frye, né, ela, a rigor, ela vai pautar alguns argumentos, né, no sentido de defender, não é, a relevância da literatura para o ser humano e para a sociedade no geral, né, tá? Em vários pontos. É bem interessante a obra, é um livro agradabilíssimo de ler, tá? Eu mostro aqui agora para vocês, ó, Northrop Frye, tá? A Imaginação Educada, pela Vide Editorial, o exemplar que está em nossas mãos. Muito bem-vinda, Regiane Nascimento, minha confreira na FEBACLA, muito feliz com a sua honrosa presença. Marilene, Aldísio, uma galera muito bacana aqui, tá? Eu vou mencionando, né, os nossos telespectadoras, conforme for vendo na tela. É muito difícil acompanhar o Instagram, mas sintam-se todos abraçados, ainda que virtualmente, não é? Então, pessoal, vou falar um pouquinho, tá, do Northrop Frye, que é o autor, né, dessa maravilhosa obra, saudoso autor, né? Nascido em 1912, veio a óbito em 1911, tá? Ele é canadense de Quebec, graduado em filosofia inglesa na Universidade de Toronto, onde também estudou teologia. Posteriormente foi ordenado na Igreja Unida do Canadá, tá? Após receber seu mestrado em Oxford, retornou à Universidade de Toronto, onde lecionou pelo resto de sua vida. Morreu também em Toronto. Publicou sua maior obra em 1957, que é uma obra também digna de menção, fantástica, que é Anatomia da Crítica. Tá? Ele é um grande crítico literário, aliás. Um tratado sobre os princípios e métodos da crítica literária enquanto ciência. Mas, por hora, tá, o nosso estudo, a nossa reflexão vai recair sobre esta preciosidade, a imaginação educada. Tá? O Frye é um dos mais aclamados teóricos da literatura do século XX. Vale muito a pena conhecer um pouco mais dos seus estudos, das suas ideias. Esse é o nosso singelo propósito aqui. Tá? Bom, e ao final, lembrando que a gente vai fazer sorteio, hein, pessoal? Hoje tem sorteio. Hoje tem sorteio literário. TT Moura Reis, muitíssimo bem-vindo. Olha, uma audiência aqui muito bacana. Fico muito honrado mesmo, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos.
Então, o Northrop Frye, né, essa obra que a gente quer apresentar para vocês, né, essa obra ela nasceu de uma série de 6 palestras transmitidas por rádio para o Canadá, Estados Unidos e a comunidade britânica no ano de 1962. Tá? O Frye, se a gente for fazer um cotejo, né, uma reunião dos seus vários estudos, palestras, né, artigos, a gente vê que ele tem toda a preocupação dele converge no foco, né, no objetivo de propor uma forma de estudar e de aprender a literatura. Né? Então, questões como para que serve o estudo da literatura, né? Que diferença faz o estudo da literatura no nosso comportamento social, no nosso comportamento político, religioso. Essas questões básicas, né, são, na verdade, o grande objetivo a que se propõe o trabalho desse saudoso canadense. Né? E uma reflexão que ele começa o livro, né, na obra em foco, né, uma reflexão que ele faz é que a língua nativa ela é o estudo primeiro. Né? Todos os demais domínios do conhecimento não têm substância se não houver o estudo da língua nativa. Ela tem precedência sobre qualquer outro campo ou objeto de estudo. Né? E também toda língua materna, isso a gente fala em termos de sociedade civilizada e tal, se transforma no que se chama de literatura. Né? Então ele começa fazendo essa análise, não é? E ele traz um exemplo, um hipotético muito interessante para dar início a essas reflexões da sua obra. Né? Ele pede que a gente faça um exercício de imaginação. Né? Vocês devem conhecer Robinson Crusoe. Né? Então a primeira brincadeira que o Northrop Frye faz no livro é para a gente se colocar na posição de um Robinson Crusoe. Né? Como se estivéssemos na condição de um náufrago numa ilha deserta, não, deparando com toda aquela vastidão assim de céu, de mar, não é? De verde, de vida animal, vegetativa, e naquela situação de perplexidade. O que estou fazendo aqui? Como vou lidar com tudo isso? Né? Como vou sobreviver? Né? E a partir dessa conjectura que ele faz, né, é que ele vai distinguir 3 níveis mentais, né, e uma linguagem para cada nível mental. Né? Então vamos ter isso, 3 níveis mentais e uma linguagem para cada nível mental. Todos nos acompanham, né? O nosso raciocínio. Ok, eu estou vendo aqui na tela. Então vejam. O primeiro é o estado de consciência ou perceptividade. Né? Esse estado permite a gente, enquanto indivíduo, se separar do mundo objetivo, da realidade objetiva. Né? E para isso, nós temos uma linguagem, né, que é uma linguagem de nomes e adjetivos, né? Uma linguagem designativa. Né? Nessa forma, a gente responde ao mundo como o mundo é objetivamente. O indivíduo, então, é o centro de tudo e usa a sua referência de linguagem, de repertório, para se distinguir do meio circundante, da realidade objetiva ou imediata. Tá? Então, nesse nível, esse é o estado de consciência ou percepção, ou perceptividade. Tá? Um outro nível de consciência, tá? Um outro nível e de linguagem, consequentemente, né, é quando nós temos uma atitude prática para criar um modo humano de viver naquele mundo. Usando o exemplo aí da ilha deserta. Né?
Então é a linguagem prática, é a linguagem do senso prático, da participação social. E aí já estamos falando da vida organizada em sociedade, né? É um nível a mais, né? Aí nós temos, por exemplo, os políticos, os juristas, os professores, né? É uma linguagem mais de verbos, de ação, tá? É a linguagem que transforma a realidade, né? Não é uma linguagem apenas de nos diferenciarmos do mundo, mas de nos colocarmos nesse mundo também. Qual o nosso papel no mundo, né? Eu sou professor, eu sou advogado, eu sou engenheiro, etc, etc, etc. Aí um terceiro nível é o nível do agir imaginativo, né? De uma visão ou modelo do mundo como imaginamos ou como gostaríamos que fosse. Então, nesse nível, nós temos, tá, a linguagem literária ou imaginativa, que é o mundo da imaginação, que a gente constrói conforme os nossos desejos, né? As ações humanas são motivadas pelo desejo, né? Exemplo, a necessidade de alimento, de calor, de sexo, de abrigo. Nesse nível nós temos uma junção, tá, da consciência, que é aquele primeiro nível, e do segundo nível, que é a habilidade prática. Tá? Então percebam aqui o Northrop Frye, de forma sutil, ele começa a mostrar como é importante sim na vida humana, na vida social, a imaginação. A literatura, pessoal. Tá? A literatura, a imaginação, né? Elas constroem modelos possíveis de experiência humana. Aí nós temos os poemas, os romances, as peças teatrais e assim por diante. Ok? Então, a partir dessa reflexão, né, dessa conjectura, né, do Northrop Frye, né, como se estivéssemos, não é, numa situação mesmo ali, de enfrentar, não é, uma ilha deserta, náufragos, existem esses vários mecanismos, né? Experiência interna, muito bem colocado aí pela Rejane Nascimento. Então vamos prosseguir, pessoal. Ele faz uma distinção bem didática, pedagógica, né, entre a linguagem da ciência e a linguagem literária, né? A linguagem da ciência visa o quê? Partir do mundo, da realidade objetiva, que nós observamos enquanto sujeitos de conhecimento, usando a terminologia da filosofia, né? Sujeitos cognoscentes. Né? Então nós observamos o mundo onde temos de viver, aceitando os seus fatos e tentando explicar as suas leis, a sua dinâmica de funcionamento. Então a linguagem da ciência, ela vai tentar traduzir o mundo como ele é, conforme as leis que ditam o seu funcionamento. Né? Já as artes, entre elas a literatura, que é uma espécie de arte, vocês bem sabem, a literatura, as artes, a sua linguagem vai partir do mundo construído. Não é do mundo como realidade objetiva, é do mundo a partir da intervenção criadora do ser humano. O mundo transformado, né? O mundo construído. E tanto a linguagem da ciência como a literária, elas vão operar num misto de razão e emoção, de imaginação e senso comum. É claro que a ciência, predominantemente razão, e a literatura e as artes, predominantemente emoção. Né? E uma distinção que eu acho sublime, de uma inteligência enorme do Northrop Frye, é que ele coloca que a literatura, ela pertence ao lar humano e não ao ambiente, né? Porque lar é uma construção. O lar não é o mundo a partir da intervenção humana, né? Eu acho isso muito inteligente, achei uma colocação fantástica. A literatura pertence ao lar humano e não ao ambiente, né? E no mundo literário, as forças primárias não são energia ou gravidade, mas o amor, a morte, a paixão e a alegria, né? Ou seja, pessoal, a linguagem
literária é um mundo à parte, ela tem atributos específicos, né? E a literatura, ela deriva de si mesma. Eu falo na questão das formas, né? Aí ele coloca aqui, não pode existir fora da literatura as suas formas, né? Assim como a sonata e a fuga são formas musicais que existem, que não podem existir fora da música, né? É muito interessante também. Aí, para a gente compreender um pouco mais, não é, essa conjectura, esse exemplo, né, que o autor propõe para a gente compreender mais, eu separei um poema aqui do livro que eu acho muito bonito, só para entender um pouco mais. Eu vou recitar aqui para vocês, é um poema de Wallace Stevens, né? Abrigas-te sob as árvores no outono, porque tudo jaz moribundo. O vento manqueja por entre as folhas e repete palavras sem sentido. Assim era feliz na primavera, com as meias cores de meias coisas, o céu diáfano, as nuvens liquefeitas, o pássaro errante, a lua obscura. A lua obscura a iluminar um mundo obscuro, de coisas que nunca chegarão bem a ser ditas, onde tu não eras bem que és, e não querias nem precisava ser, desejando o júbilo da mudança, o motivo da metáfora a dobrar-se, ao peso da tarde primordial, o ABC da existência, o rubor da face e o martelo, rubro e azul o som áspero, aço, contra a insinuação, o agudo lampejo, o vital arrogante, fatal, dominante. Né? Esse poema se chama O Motivo da Metáfora. Tá? O título, na verdade, da obra literária. Esse poema está dentro da obra literária O Motivo da Metáfora, de Wallace Stevens. E o que o Stevens chama de o peso da tarde primordial e o ABC da existência, pessoal, é o mundo objetivo. É justamente aquela realidade que independe de nós. A realidade com que nós, nessa condição hipotética de Robinson Crusoe, nos deparamos, de uma ilha deserta. Essa realidade que independe de nós. Né? Esse mundo desprovido de moral, desprovido, não é, de inteligência, pelo menos a inteligência no nível que conhecemos, né? E tudo mais. O mundo objetivo. Né? E tudo isso que o só para a gente ver aqui um pouquinho as interações, eu acabo me empolgando. Ok, né? Todos nos escutam, né? Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio. Maravilha. Esse livro é muito bom. Então toda essa reflexão, né, a partir desse exemplo hipotético, né, inventado pelo Northrop Frye, é justamente uma forma de mostrar para nós, né, de uma maneira lúdica, criativa, que a literatura é essencial para o ser humano. Ainda mais numa condição dessa, que a gente se depara com a realidade inóspita. É preciso do lúdico, da criatividade para enfrentar o hostil, não é? Para encontrar beleza, exuberância e dignidade em meio ao caos, em meio ao imprevisto, em meio ao inusitado, né? De forma que a literatura é uma forma também de tornar a vida mais amistosa, né? De se aproximar da vida real, né? com leveza, com paixão, não é? Com esperança. O próprio Fernando Pessoa, saudoso, poeta ícone da literatura lusófona, né? Vários de seus poemas, reflexões, né? Vão ao encontro dessa premissa de a gente ver além das aparências. Isso a literatura é um conhecimento, uma abordagem fantástica para nos possibilitar ver além das aparências, né? Além do bojador, né? Usando aquela figura tão evocada pelo
transpor a dor, não é, como bem dizia o Fernando Pessoa, né? Ou seja, olhar para nós, para dentro de nós mesmos, né? Nesse processo mesmo de uma autoconsciência mais apurada. A literatura não é muito propícia para isso, né? Para esse autoconhecimento, para essa reflexão, esse diálogo com a vida que acontece não só fora de nós, mas principalmente dentro de nós, não é? E ele vai traçar uma pausa aqui para uma aguinha, né? Hoje eu esqueci de trocar a caneca, essa do Face da Poesia não tem problema não. A gente gosta de fazer um pequeno merchan, e no sentido de valorizar, né? A literatura, acho que a gente, quanto mais a gente criar formas de aproximar, né, as pessoas da literatura, melhor, seja através desses produtos, né? De tudo mais, né? A gente tem uma canequinha do programa, mas hoje eu acabei não trazendo, mas tudo bem. Seja bem-vindo, Daniel Gomes, né? Aos poucos eu estou acompanhando aqui o pessoal que vai entrando. Marcão, PMG, Mantoliva. Olha, Cláudia Lundgren, minha ilustre confreira na FEBACLA. Que bacana, fico muito feliz com a presença de vocês. Giovanni Ribeiro, um grande poeta e filósofo de Goiânia, meu querido amigo. Diletos companheiros e companheiras das artes e literatura aqui presentes. Darem Júnior, enfim. Meu abraço, por enquanto, virtual a todos e a todas. Muito feliz pela presença de vocês. Então, pessoal, essa é a obra que a gente está comentando hoje, né? Um tratado assim de literatura na nossa percepção, assim, realmente uma obra que vai com muita consistência, mas ao mesmo tempo numa linguagem interessante, criativa, lúdica, né? Defender, não é, o papel da literatura na vida humana, social, em todos os âmbitos da vida, né? Até como forma da gente se defender contra o arbítrio, contra as manipulações. Ele faz isso de uma forma fantástica, né? É um dos grandes expoentes da crítica literária, o saudoso canadense Northrop Frye. A imaginação educada, né? Vamos lá. Ele faz também uma correlação assim genial, o Northrop Frye, né, entre literatura e mito. Ele traça um paralelo, né, entre a literatura e o mito que eu achei muito feliz, né, muito lúcido, né? O que é um mito, né? Vou me recorrer, não é, de uma definição bem didática, objetiva, concisa mesmo, né? O mito é um esforço imaginativo, né? Que remonta a tempos primitivos, aliás, né? De identificar o mundo humano com o mundo não humano, né? Ou divino, ou atemporal, né? E geralmente, então, é uma narrativa sobre a origem, não é? E tudo pode ser mitificado, né? Tudo pode ser mitificado. Então, a forma mais típica do mito é uma história, uma narrativa sobre um deus, né? Uma força sobrenatural, etc. Né? Então, a narrativa sobre a origem, né? De identificar o mundo, não é, as demandas sociais, não é, e tudo mais com alguma correspondência sobrenatural, etc. É um esforço de explicação mesmo, de tradução do nosso mundo, né? da nossa vida social, política, etc. Então tem sempre a ver com a perda e a reconquista da identidade, né? E a literatura e a poesia também utiliza esse elemento, né? Por exemplo, pela metáfora. Que a metáfora ela nos reconduz a esse sentimento de identidade perdida, de identificação. É uma linguagem associativa, né? De correspondência, totens, espíritos e tudo mais, né? Então, basicamente,
é esse o paralelo que ele traça, né, entre literatura e mito. Né? O mito seria metáfora inserida no tempo, e a metáfora um mito subtraído ou arrancado do tempo e inserido em uma nova situação. Né? Ele fala né, desde os períodos mesopotâmicos até hoje, né, os mitos, né, as formas literárias têm aquela ideia do herói. Né? A gente tem aquela obra conhecidíssima do Joseph Campbell, né? E esse mito do herói, né? A gente vê muito o seu arquétipo, né? A sua construção ser utilizada não só no meio literário, mas no meio cinematográfico também. Né? Toda aquela divisão, né? do herói, o herói que perde a amada, depois reconquista a amada, que morre, depois tem aquele ressurgimento triunfal. Né? Então a literatura, nesse aspecto, ela tem a função, ainda cumpre, que no passado, né, pertencia ao mito, né, de perda e reconquista da identidade, do propósito, etc. Né? Ok. Sandra Albuquerque, muito bem-vinda, minha amiga. Né? Pessoal, só lembrando, essa é a obra que nós estamos debatendo um pouquinho, né? Elucubrando, né? Enfim, filosofando um pouco. Northrop Frye, esse saudoso canadense, A Imaginação Educada. Né? Na verdade, essa obra é um manifesto em defesa da literatura, né? Buscando refutar esses estereótipos, né? Com perdão da palavra, meio idiotas, imbecis, né? Que a literatura não presta para nada, né? Rasos, né? Ideias rasas, a literatura não serve para nada, etc. Né? Então o Frye, através dessa obra, que é fantástica, essa obra é um manifesto contra essas ideias rasas, né? Que infelizmente muitos ainda se valem dessas ideias rasas, né? Como forma de desmerecer escritores, poetas, cronistas e tudo mais. Né? Ok, vamos em frente. Olha só que interessante, o Frye fala, né? Que, por exemplo, Macbeth de Shakespeare, a gente não lê para conhecer a história da Escócia, pelo menos esse não é o objetivo primordial. Né? Mas a leitura acaba sendo realmente uma forma de entender como se deu aquele processo daquele homem que, para conquistar um reino, aceitou perder sua própria alma. Então, no final, tudo tem a ver com a condição humana. Né? A literatura, ela vai, a escrita, ela vai sempre estender, não é, um canal, não é, de diálogo com a vida humana, a vida social, e as suas angústias e dúvidas próprias. Né? A literatura, por mais que ela transfigure a realidade, ela não foge no total da realidade. Vai ter sempre um componente da realidade. Ela vai estar sempre de mãos dadas com a nossa realidade. De uma forma ou de outra, vai haver sim esse encontro entre o ficcional, a literatura, o imaginativo, o lúdico, e a vida humana, concreta, do cotidiano. Tá? E agora que eu vou, de forma mais direta mesmo, no cerne dos argumentos do Frye, no que diz respeito à função da literatura, né, a relevância da literatura que ela ocupa na vida humana e social, né, a sua utilidade. Né. Por exemplo, ele usa um termo interessantíssimo chamado distanciamento imaginativo. Porque a literatura, ela realmente tem esse condão, esse poder, não é, de tirar as coisas, de distanciá-las da ação e da crença. Né? Então ela faz essa suspensão. Né? E na imaginação, né, as crenças se tornam
possibilidades, né? Fora da imaginação, as crenças limitam a ação humana. Porque, é claro, as crenças são fatores influenciadores, né? Nós agimos conforme o nosso repertório de convicções, as nossas ideias, os nossos preceitos e valores. Tá? O humano age, interfere no mundo a partir desse arcabouço aqui, cognitivo, né, de crenças. A literatura, nesse âmbito de imaginação, ela suspende as crenças e torna elas, amplia as possibilidades das crenças. E isso é um exercício de tolerância, né? A literatura realmente ela amplia, não é, a nossa capacidade de interpretar e compreender a realidade. Ela refina a nossa sensibilidade, né? Aí um exemplo que nós podemos citar, né, é o romance de Tolstói, maravilhoso, Guerra e Paz. Esse romance ele vai transcender, ele vai muito além dos aspectos sórdidos, repugnantes do sofrimento da guerra. Não é das guerras, dos confrontos bélicos. Não é um romance que você vai encontrar dignidade, exuberância em meio desse sofrimento, dessas aflições. Né? E aqui não estou falando em relativizar a guerra e os seus horrores, não é? Mas de compreender o todo. Não é? A beleza da dramaticidade. Não é? E aqui eu achei fantástico essa frase do autor que estamos comentando. A literatura não reflete a vida, tampouco se retira dela. A literatura engole a vida. Né? E a imaginação, ela não pode jamais ser limitada ou censurada. Se isso acontecer, algo vital morreria dentro de nós. Né? Precisamos sim da literatura, né? Não só para enriquecer o vocabulário, não é, mas para ver a vida, né, com outros olhos, né, com olhos de esperança, de beleza, né, com olhos de amor, com olhos não é, de criação mesmo, de transformação, né? E a literatura é isso por excelência, é o exercício da criação, da imaginação, né? Que vai além, não é, do 2 mais 2, né? Da matemática fria, né? Cartesiana da ciência. Né? Por exemplo, né? Aquela cena do Rei Lear, né? Em que se arranca fora os olhos de Gloucester. Né? Por um lado, é uma cena abjeta, uma cena paralisante, horrível, né? É uma cena de pânico. Né? Por outro, né? É uma cena em que você, a partir dela, evoca algo que é essencial ao ser humano, que é o repúdio, é a capacidade de se indignar. A literatura tem essa faceta também. Não é só de contemplar aquilo que é belo, que é apolíneo, não é? Mas também de exortar o nosso senso, não é, crítico diante de alguma atrocidade. Isso também é literatura, isso também é literário, é lúdico, é da ordem do lúdico, não é? Agora uma pausa, pequeníssima pausa, né? A sua net ou a minha tá caindo, Verônica? Fala aqui pra gente. Qual net que tá caindo? O pessoal consegue nos acompanhar? A gente tá chegando ao final aqui, pessoal. Outra frase aqui que eu gosto bastante, eu vou citar para vocês, né?
de Sevan Todorov, que também é um dos ícones da literatura russa, né? Junto com o Tolstói. Né? A literatura nos torna mestres no conhecimento da personalidade humana, porque nos conecta numa rede vasta de personagens literários, cuja essência humana está cabalmente exposta dentro de cada boa obra, tá? O que não é possível obter nem mesmo durante o longo convívio. E além disso, uma grande obra literária é um lugar para onde converge toda a história cultural da nação que a produziu. Né? Então vejam assim, são argumentos interessantes, bem embasados, né, em defesa da literatura e da utilidade do imaginário, da educação do imaginário. E eu inclusive considero que nenhuma educação é plena, nenhum sistema educacional ele vai atender aos seus nobres fins se for apartado da literatura. A literatura e as artes, elas ocupam um papel assim central, essencial na educação do ser humano. Né? Senão a educação, o ser humano sem literatura é um ser humano aleijado, né? Um ser humano que não vai conseguir se desenvolver plenamente as suas potencialidades. Tá? E aqui eu finalizo. Tá? O estudo da literatura, a educação do imaginário é fundamental para nos defender dos discursos publicitários políticos, das manipulações, dos burocratas e da histeria midiática. Ela nos protege das ilusões com que a sociedade nos ameaça todos os dias e favorece a nossa liberdade. Tá? E aqui a última citação. Liberdade nada tem a ver com falta de exercício. Ela é produto de exercício. Não se é livre para ir e vir, ao menos que se tenha aprendido a andar. E não se é livre para tocar piano, a menos que se pratique. Ninguém é capaz de manifestar liberdade de expressão, a menos que saiba usar a linguagem. E este conhecimento não é uma dádiva. Ele precisa ser aprendido e trabalhado. As poucas exceções que vêm a comprovar a regra são os indivíduos que, no meio de alguma crise, se revelam donos de imaginação social forte e maduro bastante para fazer frente à turba. Tá? Então é a literatura que nos vai defender das manipulações, da cultura de massa e entretenimento rasas, né? E tudo mais. Viva a literatura! Viva os poetas, os cronistas, contistas, romancistas, novelistas e todos aqueles, não é, que acalentam a esperança da humanidade, os sonhos da humanidade. Tá? Então, em suma, são as nossas singelíssimas considerações e apontamentos sobre esse pequeno, grandioso livro de Northrop Frye, A Imaginação Educada. Tá? Ô Rosângela, que satisfação imensa sua ilustre presença aqui, admiro muito o seu trabalho, tá? Fico muito feliz com a sua participação. Pessoal, como é que tá o andamento? A gente finalizou e agora chegou o momento tão esperado, né? O sorteio. Eu vou tentar aqui. Eu não tive tempo, a minha ideia era verificar um software, né? Muito bem colocado, fazer curadoria de informações, muito bom, ótimas intervenções aqui dos nossos amigos e amigas. O poeta e escritor Ivan Guzmão, a literatura ensina a fazer curadoria de informações, né? A minha amiga Rosângela Souza, poeta é o artista e escritor que registra para no futuro não ficar renegado. O que no presente tem todo sentido, mas amanhã será apenas passado. A literatura é o grande inventário da cultura humana, do conhecimento humano, né? De todos os tesouros produzidos pela humanidade. Né? Com certeza eu endosso as colocações dos nobres amigos. Né? É um grande inventário. Né? E é isso, pessoal. Vou tentar agora. Vamos agora para o sorteio, tá? Obrigado, Pedro, na poesia. Agora eu vou precisar um pouquinho da paciência de vocês. Não saiam, que eu vou sortear 5
obras literárias fantásticas, hein? Então, só vai ter direito quem comentou, não basta. Ó, pessoal, vai ser por ordem, eu vou anotar quem comentou. O critério é esse, quem comentou durante a nossa live, tá? Quem comentou durante a nossa live. Então, eu vou anotar aqui e a partir disso a gente vai realizar o sorteio, tá? 25 de março de 2021. Bom, eu vou basear aqui no software que eu estou usando, que ele é mais fidedigno, né? Para acompanhar em tempo real. Então, número 1, Verônica, pela ordem de comentário. 2 foi o Ivan Guzmão. Tá? Eu estou falando aqui para vocês ouvirem, tá, pessoal? Justamente para vocês ouvirem mesmo. 3 foi o Rogério Scavazini. Sejam muito bem-vindos, todos os amigos conhecidos ou não, os que eu não conheço, esse espaço é nosso, tá? Fiquem à vontade para adicionar no Instagram. A gente gosta também de divulgar o trabalho dos parceiros e parceiras, tá? Nós tivemos também o Aldísio Pereira, número 4. Número 5 aqui pela ordem, Marilene. Número 6, a TT Moura. Ó, pessoal, antes de eu finalizar aqui, por gentileza, aqueles e aquelas que forem contemplados, o quanto antes, né, logo que eu informar os livros e tudo, me passem os dados postais, tá? Se me passarem hoje, eu vou amanhã aos Correios. Eu já tenho compromisso de ir aos Correios amanhã para outras finalidades. Eu aproveito e já encaminho as obras também amanhã, tá bom? Mas conforme a disponibilidade de cada um, evidentemente. Mas claro, eu precisarei dos dados postais de vocês, tá bom? Rejane Nascimento é o número 7, tá? 6 TT Moura. 7 Rejane Nascimento. 8 é só para quem comentou. Repito, tá? Só para quem comentou. Sandra Albuquerque, número 8, tá? Sandra Albuquerque, minha confreiríssima na FEBACLA, na UMDDH. Rosângela Souza, uma grande poeta, admiro muito o trabalho. Uma vida literária bastante ativa, né? Rosângela Souza, número 9. Número 10, olha que bacana, muita gente participando, fiquei feliz. Ivan já tinha, né? O Ivan é o 2, não vou anotar de novo, claro. Conci Novaes é o número 11, pela ordem aqui. Conci Novaes. Tá? Pedro na Poesia, o 11, tá? Eu vou precisar muito da colaboração de vocês para entregar essas obras, tá? Nos adicionem. Esse perfil é o institucional da ACL, tá? Academia Cruzeirense de Letras. Mas me adicionem também, todos, eu peço que me adicionem, que a gente faz live lá também, sorteio por lá também, tá? Outras iniciativas também. Me adicionem também no Pietro Costa, _escritor, tá bom? Pedro na Poesia, o 11. E é isso. Então temos 11 que comentaram. E vamos finalizar por aqui então. Tá? 11. E desses 11, né? 5 felizardos vão faturar essas belíssimas 5 obras que eu vou mostrar para vocês agora mesmo. A primeira, Prêmio Melhores do Ano 2020, Literarte, Associação Internacional de Escritores e Artistas. Eu tive a honra de participar, não é, desse belíssimo livro, entre vários autores e autoras consagrados, né?
muito feliz, tá? São 60 participantes no total. Nós vamos sortear essa preciosidade para vocês, tá? Muito bonito o trabalho da Literarte, é um trabalho feito em prol da literatura no Brasil e no mundo, tá, pessoal? Prêmio Melhores do Ano 2020. Olha essa capa, gente, olha que primor, tá? Essa vai ser a primeira obra sorteada, tá? Segunda obra sorteada, Resistir, a poesia como afirmação de nossa existência, pela Helvétia Edições. Essa obra eu tive a grata satisfação de ter o meu poema com menção honrosa, tá? Poema Pulsões. É uma obra de autores de lusófonos, né? Brasil, Portugal, se não me engano tem Angola também, etc. Pela Helvétia Edições. E essa obra, né, é relacionada à celebração mesmo do 5º Festival de Poesia de Lisboa. Teve live, teve sarau online, foi muito bacana, tá? Então, é a segunda obra que será sorteada, tá certo? Terceira obra, também tem um poema aqui de nossa autoria, tá? É um ou dois, eu não lembro agora. Enfim, tem a minha participação aqui. Que caiu o marcador, né? Pandemia de Palavras, pela Infinita Edições Brasil, Portugal. Muito bacana. Prosa e poesia, tá, pessoal? Em tempos de quarentena, tá? Muito bacana o trabalho da Infinita Edições também. Pandemia de Palavras. Habita-me Poesias, pela Edições e Publicações, editora EP. Aliás, uma editora fantástica, né? Faz um trabalho de alta qualidade, principalmente produção de antologias e coletâneas, tá? É uma editora que realmente valoriza os seus parceiros e parceiras, divulgam os colaboradores, tá? E tem um trabalho gráfico muito bonito, trabalho também de editoração, ele é feito com transparência, né? É feito com muito respeito, não é, aos autores e autoras. Eu recomendo aqui enfaticamente não só a obra, que é belíssima, tá? Trabalho impecável, como também a editora, né? E esses os organizadores também, duas pessoas comprometidas com a literatura, Ana Angélica Ferrazzi e Jonathan Henrique. Muito bom esse trabalho. Quarta obra que será sorteada. Tá joia? E para finalizar, a última obra que sortearemos, primeira antologia maravilhense de escritores, leitores e convidados, na cidade de Maravilha, Alagoas. Tá? Reúne escritores do Brasil inteiro, mas os organizadores são de Maravilha, Alagoas, que é uma cidade histórica, pessoal. Essa cidade, né, é uma pequena cidade no interior do semiárido alagoano. E ela tem uma história muito peculiar, muito interessante, né? Ela é referência assim, arqueológica, não estou lembrando agora exatamente, mas vale muito a pena, tá? Conhecer essa obra. Teve a participação de 122 escritores, entre contistas, poetas, cordelistas e cronistas, de 48 cidades e 13 estados, tá? Exatamente, tá? Amanda Gisele e Thiago Sotero, grandes ativistas culturais da cidade de Maravilha, né, promoveram essa pérola aqui, reunindo vários escritores. Vale bastante conhecer, tá bom, pessoal? Muito bacana. Olha que bonito o trabalho. É isso aí, tá? Então são essas as obras, né? E vamos ao que interessa, vamos ao sorteio, né? Então, rapidória mesmo. Vamos lá. Aquela coisa, quem sabe faz ao vivo, vamos fazer ao vivo, né? Não sei muito não, mas a gente vai fazer da melhor forma, né? Então são 11 nomes para 5 obras, hein?
Obras maravilhosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos lá. Ao vivo e a cores, a gente faz o sorteio, né? Tudo com absoluta transparência, pessoal. Para que não venha nenhuma suspeita, tá certo? O processo idôneo, legítimo. Vou mostrar para vocês os números, tudo certinho. A gente nunca sabe, né, quantos vão assistir, então eu prefiro fazer na hora mesmo. Acho que é mais dá mais legitimidade ao processo, né? A gente faz na hora mesmo. Segure um pouquinho a ansiedade que a gente já vai fazer o sorteio. Estou terminando aqui de cortar. Vou mostrar um a um direitinho, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, número 1. Não sei se vocês vão conseguir ler na tela. Minha letra não é tão legível, né? Número 1, mas a gente está fazendo aqui. Número 2. Número 3. Esse é o 3, tá? 4, onde está você, está aqui. Número 4. Número 5. Número 6, está você aqui. 7 é esse. 7. Número 8. 9. Número 10. E finalizando o número 11, tá? Maravilha. Então, pessoal, só vou é questão de 2 segundos. Eu vou pegar um copinho, vou colocar no é bem rapidinho. Aguentem aí, tá bom? Só para eu pegar o copinho aqui pra gente fazer o sorteio. Pronto, já voltei, pessoal. Já voltei. Já voltei, pessoal. Tá aqui, ó. Nessa caneca aqui, eu vou colocar os números. Tá? 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10 e 11. Feito, tá certo? Então vamos lá. Número 4. Então quem vai ficar com o prêmio Melhores do Ano 2020? É o número 4 na nossa relação, Aldísio Pereira. Né? Eu vou pedir, eu acho que é a Verônica que conhece o Aldísio, né? Vou pedir o auxílio da Verônica então, tá? De repente, para entrar em contato com ele, se ele não estiver aí. Mas reitera,
para passar os dados postais, tá bom? Então é o 4. Primeiro que ganhou, deixa eu anotar aqui no Word, tá? Eu já estou com tudo aqui para não perder informação. Aldísio Pereira. Aldísio Pereira. Maravilha. Então, melhores do ano, Aldísio Pereira. Já foi. Esse aqui já tem vencedor, tá certo? Parabéns, Aldísio. Meus parabéns. Muito feliz pelo seu êxito, tá? Aldísio, então. Aldísio. Melhores do ano. Vamos lá para a segunda obra, Resistir. A obra, né, pela Ulvest Edições do 5º Festival de Poesia de Lisboa. Número 6. TT Moura. Parabéns, TT Moura. TT Moura, Resistir. Tá? Parabéns, essa obra é maravilhosa. A obra comemorativa do 5º Festival de Poesia de Lisboa, que é um festival literário fantástico, que dessa vez, por conta da pandemia, foi online. Eu participei, tive um poema aqui com menção honrosa, fiquei muito feliz. Poetas maravilhosos aqui, né? Para não incorrer em injustiça, eu não vou citar nomes, mas tem alguns amigos que participam aqui também. Muito bacana, né? Foi a Daniele Monteiro, foi terceiro lugar, Daniele Monteiro. Tivemos a Cíntia Panca também. Então, uma galera muito bacana aqui. Então, TT Moura ganhou a obra Resistir. Deixa eu anotar aqui para não esquecer, tá? Resistir, TT Moura. Maravilha. TT Moura, Resistir. Ela tá aí? Pode comemorar. Se a TT Moura estiver aí, já pode comemorar. É sua, tá certo? Maravilha, ela tá aí. Que bom, que bom. Bacana, bacana. Ó, Pandemia de Palavras. Quem vai faturar essa, hein? Nossa, livro maravilhoso. Vamos lá. Façam as figas, né? Façam amém, ou a superstição, ou mania, ou fé que cada um tiver. Mas vamos lá, quem vai ser agora? Qual será o sortudo ou sortuda da vez? Número 2, Ivan Gusmão Cavalcante. Opa, grande amigo. Ivan Gusmão Cavalcante, o grande poeta. Tenho a obra literária dele aqui. Faz um trabalho muito bom. Que bacana. O Ivan, então, contemplado com a Pandemia de Palavras. O Ivan tá aí com a gente, não? Se tiver, dá um oizinho aí. Tá? Parabéns. Pandemia de Palavras com o Ivan Cavalcante. Deixa eu anotar aqui. Pandemia de Palavras. Ivan Gusmão Cavalcante. Parabéns ao Ivan. É sua. Viu? É sua. Já tem dono. Vamos lá. Terceira. Não, quarta obra agora, né? Já sorteamos 3, né? Então, só recapitulando. Prêmio Melhores do Ano 2020 ficou com Aldísio Pereira. Resistir com a TT Moura. E Pandemia de Palavras com o Ivan Gusmão. Tá? Aí, Ivan tá aí. Parabéns, parabéns. Próximo agora, Habita-me. Essa obra maravilhosa também. Número 10. Consinovais. Consinovais. Número 10. Vou pedir aí o auxílio, provavelmente, da Verônica, né? Não, acredito, não sei se a Verônica conhece Consinovais. Quem conhecer, entre em contato, por gentileza, tá? Consinovais. Quem conhecer, peço essa fineza, tá? Consinovais foi
ela foi, se não me engano, é ela, né? Contemplada com Habita-me Poesia. Essa obra é maravilhosa, maravilhosa, tá? Parabéns, Conce Novaes, Habita-me. Anotando aqui também. Conce Novaes, cadê? Só anotar aqui, pessoal, para a gente proceder ao último sorteio, né? E a obra, finalizando essa aqui, então, a última, né? Que vai ser Antologia Maravilhense, tá? Primeira antologia maravilhense de escritores, leitores e convidados pela editora Performance. Quem vai ser o sortudo agora, ou a sortuda, né? Vamos lá. Quem será? Quem será? Número 8. Sandra Albuquerque. Ah, querida. Pé quente a Sandra. Ela falou que ia ganhar, hein? Olha aí, ó. Aqui pra ver, ó. Número 8. Parabéns. Opa. Minha poetisa carioca, minha amiga, ó. Pé quente. Parabéns, Sandra Albuquerque. Contemplada. Vai chegar a sua vez, Rosângela, com certeza, viu? Faremos outras lives. A minha proposta é sempre ter um sorteio, tá? Eu gosto muito de fazer sorteio aqui no Cruzeiro em Letras da ACL, Os Caminhos da Palavra, que é o meu quadro. Então, deixa eu anotar aqui, a Sandra ficou com a Maravilhense, ó. Sandra Albuquerque. Pessoal que foi contemplado, por favor, o quanto antes, passem para mim seus dados postais, né? Nome completo, endereço e CEP, tá? O quanto antes, tá? E telefone também, que precisa lá no formuláriozinho. Aqueles que eu já tenho telefone não precisa, mas eu preciso desses dados postais, tá? Ó, pessoal, a gente está encerrando então. Eu quero parabenizar todos os contemplados, né? Então foi o Aldísio Pereira, ganhou o prêmio Melhores do Ano de 2020. Deixa eu mostrar de novo os livros. Aldísio Pereira, tá? Resistir, a contemplada TT Moura. Pandemia de Palavras ficou com o Ivan. Conce Novaes com Habita-me. E a Sandra Albuquerque com a primeira antologia Maravilhense. Parabéns, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Milhões de coraçõezinhos, de curtidas. Agradeço aí a parceria, né? A acolhida. Sejam sempre muito bem-vindos. E essa foi mais uma edição do nosso Os Caminhos da Palavra. Muito obrigado mesmo, tá? E assim, vou pedir a colaboração de vocês, encaminho quanto antes, tá joia? Eu não gosto muito de adiar as coisas, eu sou bem metódico, né, nisso, tá bom? Então mandem quanto antes, por gentileza, para a gente postar os livros para vocês, tá joia? Muito obrigado, pessoal. A gente então se despede de vocês. Acompanhe a Academia Cruzeirense de Letras. Nós vamos ter uma entrevista maravilhosa, tá? No sábado, às 11 horas, nesse canal, o nosso acadêmico Mauro Rocha, fundador da CL, vai entrevistar, salvo engano, é o Rafael Vespasiano, nosso confrade, Cruzeiro em Letras. Ele tem várias atrações, né? Os Caminhos da Palavra é o programa, é o quadro, melhor dizendo, da minha responsabilidade.
né? Espero que tenham gostado dessa edição. Mas temos outros quadros também. Ontem foi o André Coelho com o ukulele, música e poesia. Nós temos vários quadros, né? E acompanhe a programação aqui pelo Instagram, Acad Cruzeirense de Letras, tá joia? E quem puder me siga também no Pietro Costa _ escritor. Beijos, abraços virtuais por enquanto e até breve. Eu me despeço aqui. Esse é o flyer que a gente fez com muito carinho, um flyer específico, tá? O flyer também, outro flyer também, eu gosto sempre de fazer um flyer alternativo, esse é o oficial. O alternativo é aquele anterior, esse é o oficial, tá? Os caminhos da palavra. Esse é o flyer oficial. Eu vou dar preferência sempre a esse horário, tá, pessoal? Para os caminhos da palavra. E como é um quadro que exige uma elaboração, né, um carinho especial, né, eu não vou assumir um compromisso semanal, não. Com alguma antecedência eu divulgo a data, mas não vai ser uma coisa muito certa, não, tá joia? Acompanhe, que também tem outras atrações, Academia Cruzeirense de Letras. Aqui os nossos contatos, tá, pessoal? 4 obras, né? A gente vai estar lançando a 5ª esse ano, se Deus quiser. Tem os demais contatos aqui, blog, pietrolemoscosta.blogspot.com, pietro_costa22@hotmail.com, o zap e o nosso Instagram, Pietro Costa _escritor. E a gente finaliza então. Beijos e abraços. Muito obrigado, gente. Eu vou finalizar com a vinheta e a gente encerra. Muito obrigado mesmo.